Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Essa noite iremos aprender conselhos para orientação da sua vida. São os conselhos que Provérbios dá para que eu e você venhamos a orientar a nossa vida conforme a palavra do nosso Deus. Leamos a palavra e leamos com fé. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva que tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus maus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para se compadecer, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio nos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mar. Como o leão que ruge, o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova. Ninguém os detém. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso nos seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Vamos orar? Senhor, eis a tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É por ela, Senhor, que somos edificados, exortados e ensinados para te servir melhor e te adorar em espírito e verdade. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a tua palavra revelada, palavra inspirada pelo teu Santo Espírito aos escritores bíblicos, para que faça o efeito a qual o Senhor assim o quer nessa noite. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esse
trecho de Provérbios, ou este capítulo do Provérbios 28, ele vai trazer para nós conselhos que vão nos ajudar a orientar a nossa vida, se assim o desejarmos. E claro, se nós fôssemos perguntar, ou se nós perguntarmos quem gostaria de ter a sua vida orientada, tenho certeza que seria 100% de acerto aqui. Nós todos responderíamos que gostaríamos de uma indicação, de um conselho, para que ajudássemos a nos organizar na vida. E quando eu falo organização, eu não estou falando de organização como arrumar o quarto, guardar o sapato no local, colocar a toalha no banheiro, em cima da cama. Não são essas coisas triviais, são coisas espirituais, coisas que fazem-nos progredir nessa vida como pessoas em comunidade, mas também como filhos de Deus. Provérbios 28 é chamado de provérbios antitéticos. E o que é um provérbio antitético? O que significa a palavra antitético? A palavra antitético, meus irmãos, significa algo que apresenta uma antítese. E por sua vez, antítese significa duas ideias que se opõem uma à outra, ou seja, um contraste de ideias opostas para reforçar um determinado ensino. Traduzindo isso no português claro para nós, o que é uma antítese e o que é um provérbio antitético? São duas verdades que se opõem uma à outra. Geralmente é uma qualidade que se opõe a um defeito. E um exemplo de um provérbio antitético ou de uma antítese é muito comum usado no mundo de hoje para se tratar de uma pessoa. Imagine um homem e tem duas mulheres conversando sobre este homem e uma vai dizer assim: nossa, ele é um bom pai, mas um péssimo marido. Aqui ela está usando da antítese, ela está dizendo que ele é um bom pai, tem uma boa qualidade, mas ele é um péssimo marido, ele tem uma qualidade ruim aí, um defeito, podemos assim dizer. Então veja, os provérbios antitéticos, então, são aqueles que trabalham com a ideia do contraditório. Capítulo 28 e 29 vão trabalhar com essa ideia do contraditório. Através da comparação, então, aqui, o sábio, ele deixa claro que há uma linha que separa os justos dos perversos. E não há a mínima possibilidade dessas linhas se misturarem ao passo que o justo caminhe em trevas, ou aquele que caminha em trevas ande pela luz. Provérbios vai deixar claro isso, os capítulos 28 e 29, ao traçar essa linha do justo e do perverso. E logo de começo, o que é interessante falar é que Provérbios 28 e 29, eles vão trazer algo em comum e algo que é central nos provérbios antitéticos, que é a guarda da lei do Senhor. Ou seja, aquele que guarda a lei do Senhor, ele é visto como o justo, aquele que tem êxito nos seus caminhos, aquele que prospera, aquele que agrada a Deus e aquele que é bem visto na sociedade. Então, guardar a lei é considerado o filho prudente aqui no livro de Provérbios. Durante todo o Provérbios, do capítulo 1 até o final, nós vamos ver essa tônica. O filho prudente, o sensato, e o justo é aquele que guarda a lei do Senhor. O versículo 7 diz isso: o que guarda a lei é considerado filho prudente. Mas o versículo 4 diz: mas os que desamparam a lei, os que desviam seus ouvidos de ouvir, versículo 9, são tidos como os perversos, e até a sua oração é rejeitada, é abominável, versículo 9. Meus irmãos, assim como um criminoso qualquer, ele é fruto do descaso para com as regras estabelecidas pelos homens, o perverso é o resultado, ou seja, o perverso ele resulta no descaso com a lei do Senhor. Esse é o caminho do perverso: transgredir a lei do Senhor, estar em oposto à lei do Senhor. Por isso ele anda num caminho antitético, ou seja, ele está fora do padrão que o Senhor estabeleceu para o justo. Provérbios de 28, meus irmãos, ainda nos adverte sobre outros temas, sobre o favoritismo e o suborno. Vai dar um destaque aqui, vai destacar também aqui a importância da justiça ser imparcial. Ele vai enfatizar também aqui a necessidade de confessar os nossos próprios pecados e buscar o perdão, bem como os perigos do orgulho e da teimosia.
Esse capítulo ele é riquíssimo, meus irmãos, porque ainda vai falar da importância da humildade e da obediência a Deus, e alerta-nos contra as consequências negativas da desobediência e da rebelião contra o seu Senhor. Portanto, se nós quisermos organizar a nossa vida, se nós quisermos ter uma vida organizada que agrada a Deus, obedeçamos a sua lei, andemos na lei do Senhor e no temor do Senhor, e sigamos aqui os conselhos que o Senhor nos deixou através do sábio de Provérbios. Logo no versículo 1, meus irmãos, o sábio vai tratar de um assunto muito coerente nas Escrituras, e que durante toda a Escritura nós vamos ver isso, como já falamos em outras vezes. Desde da queda, há duas linhas que se opõem uma à outra: a linha dos justos e dos perversos, a linha dos filhos da serpente e a linha dos filhos de Deus. Elas vão se opor, e logo de cara Provérbios 28 e versículo 1 diz isso: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Ou seja, aqui fala dos ímpios e dos justos na sociedade que nós convivemos. O ímpio, meus irmãos, ele se amedronta mais facilmente, por isso ele acaba sendo influenciado de maneira mais fácil do que o justo, porque o justo, a sua consciência é clara de quem ele é e a quem ele serve, e ele está alicerçado em algo que dá a ele condições de andar tranquilamente e também de se manter firme sem ser influenciado por ninguém. O justo, ele sabe que ele deve temer ao Senhor. O justo, ele sabe quem é o seu Senhor e quem é que dará a proteção e quem é que vai prover aquilo que ele precisa. Ele não é influenciado por ninguém. O justo anda de cabeça erguida. O ímpio não. O ímpio, ele anda amedrontado por causa dos seus pecados. Ele carrega a culpa consigo, não dorme direito, não anda tranquilamente na rua. Para o ímpio parece que todo mundo sabe dos seus crimes e dos seus pecados. O justo dorme tranquilo. O justo anda de cabeça erguida e tranquila, porque ele sabe que até os seus pecados cometidos, como ele confessou, ele não endureceu o seu coração, ele confessou o Senhor, ele foi justificado pelo seu Senhor. Versículo 2, meus irmãos, o sábio vai falar sobre a corrida pelo poder, e algo bem interessante aqui, vejam só. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, vemos esta fala do sábio neste provérbio ser uma verdade. A busca pelo poder, a corrida pelo poder cega o homem, transforma-o numa criatura obstinada, sagaz e perversa. Quando Israel foi dividido em duas nações, quando Salomão falece e o seu filho Roboão sobe ao trono, Roboão não segue os conselhos dos mais experientes, dos juízes mais experientes, mas Salomão segue o conselho dos seus amigos jovens, que diz para ele: Salomão, não afrouxa a lei não, endurece mais a lei aí, e não baixa os impostos não, cobre impostos maiores do povo, diga que se seu pai foi duro, você vai ser mais duro ainda. E Salomão faz isso, o povo então rejeita o reinado de Roboão, rejeita o reinado de Roboão e segue então Jeroboão. E então a nação de Israel se divide em duas. Roboão fica com as duas tribos do sul, a saber, Judá e Benjamim, com capital Jerusalém. E do outro lado do reino do norte, fica Jeroboão com as outras 10 tribos, tendo como capital Samaria. E olha que interessante, irmãos, em um período de pouco mais de 2 séculos, Israel do norte, por causa de seus pecados, teve 9 dinastias. Em 2 séculos, o Israel do norte teve 9 dinastias. Cada uma dessas, depois da primeira, foi inaugurada por um assassinato. Então, no lado do norte, não houve uma continuidade de governo, porque havia uma sede, uma busca pelo poder. Então aquele que ia ascender ao trono, ele matava todos os herdeiros.
Ele matava o rei atual. Havia várias conspirações, houveram muitas conspirações no Reino do Norte para exercer o trono real. Em compensação, meus irmãos, em 3 séculos e meio, Judá, por causa da aliança de Deus com Davi, teve somente uma dinastia. Em 3 séculos, uma dinastia. É claro que o Reino do Sul também teve os seus exageros pela busca do poder. Houve uma mulher chamada Atalia, perversa. Atalia, quando seu filho morre, Atalia manda matar todos os descendentes, todos os irmãos do rei. Foi aquela matança, irmão, de descendentes, jovens ainda. E ela se tornou então rainha, porque ela matou toda a sucessão real, exceto Jorão, que foi guardado pela sua tia, escondido pela sua tia no templo do Senhor, e ela não ficou sabendo que esse rapaz sobreviveu. Atalia governou, foi a única mulher que reinou em Israel, e reinou de uma forma cruel, tendo sangue nas suas mãos. Meus irmãos, a sede pelo poder cega o homem. Nós tivemos no nosso país algo muito semelhante, claro que não nas vias de fato como aqui, mas nós vivemos e vemos que pelo poder, pela cadeira do poder, os homens fazem tudo. Eles passam por cima da verdade, da justiça, da retidão, não se atentam para o caráter, para a moral, não respeitam família, não respeitam ninguém. Pelo poder eles fazem tudo e seguem as suas ideologias sagazes, demoníacas, para alcançar o poder. O sábio diz que aquele que busca o poder ele é um transgressor, e por isso mudam-se frequentemente o reinado dos príncipes. Mas o sábio, mas o justo, ele é sábio e prudente e se faz estável em ordem. Aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que é temente a Deus, aquele que a sua confiança está no Senhor, ele se mantém estável, porque ele sabe que Deus é com ele. Meus irmãos, versículo 3, ainda o sábio nos traz mais uma lição, falando de opressão, e ele diz assim: o homem pobre que oprime os pobres é como a chuva que a tudo arrasta e não deixa perigo. Meus irmãos, é dura coisa que o sábio nos ensina. Ele nos ensina que a opressão deveria, nós entendemos isso, que a opressão deveria ou costuma vir do forte sobre o fraco, do rico contra o pobre, do grande contra o pequeno. Mas quando a opressão, quando a perseguição vem dos iguais, meus irmãos, é porque a desobediência chegou a um nível extremo. Quando nós somos perseguidos por aqueles que deveriam estar conosco, por aqueles que são dos nossos, meus irmãos, é porque o nível de desobediência chegou a um extremo. Ao longo da história do mundo, nós vemos isso acontecer diversas vezes, ainda acontece. Quantos judeus não entregaram os próprios judeus, gente do seu próprio povo, aos inimigos para serem mortos? Quantos negros escravizaram o seu próprio povo, venderam o seu próprio povo para outras nações para os fazerem escravos? Irmãos, quando a perseguição, quando a opressão vem dos nossos, é porque o nível de desobediência, o abandono daquilo que é justo, reto, chegou a um nível extremo. Quando nós somos perseguidos pelo nosso próprio povo cristão, quando aqueles que se dizem cristãos nos perseguem e são a favor de repressão, são a favor de leis duras contra a igreja, são a favor de censura contra pastores e contra crentes, é porque nós chegamos em um nível extremo de abandono daquilo que é justo, daquilo que é correto. O sábio ainda nos ensina, meus irmãos, no versículo 4, que quando a lei afrouxa, os maus prevalecem. É isso que ele diz. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele.
Meus irmãos, o cristão não deve se alegrar com aquilo que Deus proíbe e nem se entristecer com aquilo que Deus aprova. Quanto mais eu e você conhecemos a palavra, mais posicionamos contra aqueles que afrontosamente rejeitam os princípios divinos ou os preceitos divinos. Meus irmãos, nós não podemos nos alegrar com aquilo que Deus se entristece, e nem podemos nos entristecer quando Deus está lançando juízo sobre alguém, quando Deus está aplicando a disciplina contra alguém. Vivemos dias maus, meus irmãos. Vivemos dias em que as pessoas se alegram com inocentes sendo presos. As pessoas ficam felizes quando alguém do partido contrário do dela é trancafiado numa cela de forma inocente porque escreveu numa estátua. Chegamos ao nível das pessoas se alegrarem porque um candidato contrário ao seu foi dado como inelegível ou está pronto para ser preso, ou outro que foi preso, e a gente vai se alegrando com as injustiças, e a gente vai se contentando com isso por causa das nossas ideologias, por causa dos nossos favorecimentos que vamos ter. Nós não podemos ficar do lado da injustiça, não podemos nos alegrar com aquilo que Deus se entristece. E também, meus irmãos, quando o Senhor estender o juízo sobre alguém, quando o Senhor estender a disciplina sobre alguém, quando o Senhor lançar juízo sobre uma nação, nós não podemos nos entristecer dizendo: oh, tadinho. Não, é Deus aplicando a sentença, é Deus disciplinando, e a Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, que Ele estende as suas mãos para que aquela pessoa seja recuperada e não seja lançada no inferno. Se Ele lança juízo sobre uma nação, é porque aquela nação é digna da ira de Deus, é digna de sofrer correção, porque o maior ofendido do pecado é Deus, meus irmãos. O maior ofendido quando eu e você peca, quando uma nação peca, é Deus, e nós não podemos se entristecer com isso. Nós temos que entender que todo pecado é uma afronta contra a santidade de Deus. Deixamos Deus aplicar o seu juízo sobre quem Ele quer e disciplinar quem Ele quer. Ainda no versículo 5, o sábio nos ajuda ainda, dizendo que a lei de Deus ilumina todos. Olha o que ele diz aí: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Meus irmãos, Deus é a fonte de todo saber, Deus é a origem de todo. Nele, no Senhor, nós encontramos a verdade, nós encontramos a justiça e nós encontramos o entendimento. Fora do Senhor, fora dele, meus irmãos, reinam trevas, reina a injustiça, reina a opressão. Os maus nunca vão entender o que é justo, eles nunca vão entender a beleza da lei do Senhor, eles nunca vão compreender quem eles são. Calvino, nas Institutas, logo no capítulo 1, Calvino diz que quando nós nos conhecemos, nós conhecemos a Deus. E quando nós entendemos e conhecemos a Deus, nós também nos conhecemos melhor. O entendimento de quem é Deus, meus irmãos, faz também nós compreendemos quem nós somos. Ele é grande, nós somos pequenos. Ele é justo, nós somos pecadores. Ele é santo, nós somos profanadores. Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós, suas criaturas, que pela sua misericórdia, meus irmãos, Ele nos adotou como filhos e escreveu o nosso nome no seu livro, no livro da vida, para reinar com Ele eternamente. Os maus não compreendem isso, mas o sábio diz que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós temos a compreensão da lei porque Deus, através do seu Santo Espírito,
nos ilumina a entender e não nos deixa sem entendimento da lei do Senhor, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, versículos 6 a 11, o sábio vai trazer aqui agora algumas qualidades que nós precisamos ter para organizar a nossa vida. Acompanhe o versículo 6 até o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Meus irmãos, olha que sábios conselhos nós temos aqui. Aqui o sábio nos ensina ou nos mostra uma lista de qualidades que edificam uma pessoa, que traz a mim e a você e a todos aquele que meditam na palavra do Senhor, edificação, crescimento, prosperidade na vida. E essas qualidades que nos edificam é independente das circunstâncias externas, é independente daquilo que acontece externamente na nossa vida, porque essas qualidades que nos edificam, os justos praticam por intermédio da mão santa e poderosa do nosso Deus. É assim que funciona. O nosso universo funciona dessa maneira, né? Nós não dependemos das leis externas, mas dependemos da palavra, da lei do Senhor, que nos traz entendimento e assim nos fazem ter essas qualidades. Já o caminho de más escolhas, meus irmãos, quem escolhe as boas coisas, ele prosperará, ele vai ser edificado. Mas quem escolhe coisas ruins, sofrerá perdas e danos. E ele traz aqui dentro dessa lista algo interessante, ou coisas interessantes, né? É melhor o pobre que anda na sua integridade, fato. É melhor ser pobre e andar na sua integridade, do que ser um rico com falta de entendimento, do que ser rico, ou do que ser um perverso nos seus caminhos maus, que resultarão numa condenação eterna. Ele diz ainda que aquele que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre, ou seja, ele não consegue prosperar, né? Ele não consegue dar rumo à sua vida, porque ele usa do suborno, usa de um artifício que não provém do Senhor. Ainda diz que o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Deus não ouve a oração, Deus rejeita a oração daquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei do Senhor. Ele diz que o rico, ele se enxerga conforme os seus próprios olhos, ele se vê conforme os seus próprios olhos, ele anda na aparência dos seus próprios olhos, segundo o seu coração, da qual o provérbio vai dizer que o coração é mais enganoso. Meus irmãos, se nós seguirmos as qualidades que o sábio traz aqui nesses versículos, nós seremos edificados, nós andaremos pelo caminho da luz, pelo caminho da justiça, pelo caminho da retidão, pelo caminho da lei do Senhor, que nos trará bênçãos. Mas se alguém escolher os maus caminhos, ou as escolhas más, ele sofrerá perdas e danos. Versículo 12, meus irmãos, o sábio nos ajuda aqui a entender. Ele diz assim que quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Aqui, meus irmãos, ele vai dizer que quando os perversos sobem ao poder, o povo teme e foge. Um governante íntegro, meus irmãos, alegra o povo, porque ele é um instrumento de Deus. Um governante perverso é uma tempestade de maldição. Nós vemos por governos afora aí, ditadores que estão no poder, como que o povo faz. Recentemente nós vimos um abandono quase que de uma grande parte dos venezuelanos abandonando o seu país para entrarem no Brasil, porque eles estavam morrendo de fome e vivendo sob a ditadura.
Eles estavam fugindo porque não conseguiam mais viver debaixo de um governo tirano. O povo foge quando há um governante tirano, sagaz, perverso. Mas o povo se alegra quando ele tem por representante um governo justo, um governo íntegro, que traz alegria e bênção para aquele povo. Aí o sábio nos traz algo interessante ainda no versículo 13, quando ele diz que o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, o pecado encoberto é um pecado conservado. O pecado, meus irmãos, é maligno e conduz à destruição. O pecado escondido é pior do que o pecado revelado, muito pior, porque a pessoa está conservando o pecado, ela não quer abandonar o seu pecado de estimação, e este pecado, meus irmãos, adoece a alma, trava a jornada, entristece o Espírito Santo de Deus. Quem confessa o seu pecado, quem confessa e abandona, tira um fardo de si, tira um fardo das costas e encontra à sua frente, meus irmãos, não somente a misericórdia do Senhor, mas também encontra restauração para a sua vida. Encontra restauração. Davi se encaixa bem nisso aqui. Davi diz que enquanto ele não confessou o seu pecado, os seus ossos adoeceram. Enquanto Davi não foi à presença do Senhor confessar o seu pecado, Davi disse que adoecia. Mas quando Davi confessa o seu pecado, meus irmãos, ele encontra não só a misericórdia de Deus, mas encontra também restauração para a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Não permita que o pecado se instaure na sua vida. Não permita que o pecado encontre alojamento vitalício na sua vida. Não permita que o pecado faça parte do seu ser. Abandone-o, confesse ao Senhor e deixe. Confesse e deixe, para que você encontre misericórdia e encontre restauração para a sua vida. Verso 14, meus irmãos, o sábio vai falar aqui do temor que produz alegria. Ele diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Meus irmãos, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Feliz sou eu, feliz é você, quando permanecemos em resoluta constância, meus irmãos, no temor do Senhor nosso Deus, pois esse temor nos livrará de quedas desastrosas, de quedas catastróficas. O temor do Senhor nos leva à sua presença. O temor do Senhor, meus irmãos, faz com que nós encontremos misericórdia, faz com que nós encontremos graça, faz com que nós encontremos o colo amoroso do Pai. Ao passo, meus irmãos, que o endurecimento do coração nos afasta de Deus, nos distancia do seu Espírito Santo, nos afasta da cruz, nos tira da comunhão. E um coração endurecido, meus irmãos, tem um só destino: a perdição eterna, longe da presença santa e amorosa daquele que nos criou. Não permitamos ou não deixemos que o pecado que endurece o nosso coração nos afaste do Senhor. Talvez hoje seja dia de nos achegarmos ao Senhor e dizer: Senhor, quebra esse coração, amolece esse coração, Senhor, tira toda a dureza, concretude desse coração. Se for possível, muda, tira ele, põe outro, quebra esse coração e coloca um coração de carne, Senhor, um coração temente a Ti, um coração que louva e adora ao Senhor. Versículos 15 e 16, meus irmãos, o sábio vai nos falar agora sobre a tirania. Olha o que ele diz aí: como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre.
O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Esses versículos, meus irmãos, refletem as experiências desastrosas de muitos povos necessitados. Os tiranos aos olhos de Deus, ou o tirano aos olhos de Deus, é alguém subhumano, é alguém estúpido, é alguém de curta sobrevivência. Nós presenciamos nesse século, meus irmãos, alguns tiranos que oprimiram povos, como Saddam Hussein, Osama Bin Laden, né? E outros tantos, Hugo Chávez, mais atrás Pinochet, hoje ainda tem os seus outros nomes aí. Meus irmãos, Provérbios diz que esses tiranos, aos olhos de Deus, meus irmãos, são subhumanos, são estúpidos, são pessoas de curta sobrevivência. Elas não terminarão os seus dias de vida em prosperidade. Elas não terminarão a sua vida sem receber de Deus o justo juízo aqui na terra. Quantos povos, meus irmãos, não estão sofrendo? Quantos povos não estão sendo massacrados por tiranos? Quando nós olhamos para a igreja do Senhor espalhada por este mundo, muitos irmãos nossos sofrendo em país, alguns sendo presos, outros sendo levados à morte, outros, meus irmãos, sendo oprimidos de todas as maneiras. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos os nossos irmãos da chamada cortina vermelha, irmãos que foram presos, torturados, que viram seus filhos sendo torturados, suas esposas sendo torturadas. Por amor a Cristo, eles morreram por causa do Evangelho, porque eles não recuaram, meus irmãos, diante da tirania desses homens perversos. Versículo 17, o sábio agora vai falar sobre o assassinato. Olha o que ele diz aí: o homem carregado do sangue de outro fugirá até a cova, ninguém o detenha. Meus irmãos, o assassinato, ou o assassino, melhor dizendo, é um indivíduo perturbado na sua rota de fuga. É alguém sem paz, como ele já disse aqui nos versículos anteriores. O assassino, ele é alguém que não dorme em paz, que não tem uma vida em paz. Ele é uma pessoa perturbada. Ele tirou não somente a vida da pessoa, do seu semelhante, mas ele também tirou a sua própria vida. Porque no momento que ele matou uma pessoa, ele também morreu com aquela pessoa. O assassinato, meus irmãos, é a quebra do 6º mandamento da lei do nosso Deus. Veja só, alguns podem dizer aqui: ufa, ainda bem, estou livre desta. Eu nunca matei ninguém, nunca peguei uma arma, nunca peguei uma faca, nunca atirei nada em alguém para matar essa pessoa. Meus irmãos, a nossa confissão, ela expande isso aqui, baseado no entendimento das Escrituras, de que assassinato de alguém não é somente o físico. Quantas pessoas não mataram o outro semelhante no coração, dizendo: para mim essa pessoa morreu, para mim esta pessoa morreu. E o Senhor disse que se nós desejarmos algo no coração, se nós intentarmos algo no nosso coração, nós já nos tornamos réu da lei. Então aquele que mata seu irmão no coração, ele já é réu da lei, como um assassino. Portanto, meus irmãos, não permita que o seu coração seja um coração assassino, te faça um assassino, te faça alguém que não só matou um semelhante, alguém semelhante, mas também não permita que o seu coração endurecido também tire a sua própria vida. Porque a quebra desse mandamento, meus irmãos, ela é não só o assassinato é uma quebra do 6º mandamento, mas também é uma usurpação de um direito inalienável de Deus. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. Todos aqueles que quiserem tomar esse direito de Deus prestarão contas diante do Senhor por cada vida derramada, por cada vida ceifada, por cada sangue derramado. Versículo 18, meus irmãos, o sábio vai falar de um profundo contraste aqui que nós encontramos. Olha só,
O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os que andam na verdade, eles podem andar de cabeça erguida. E mesmo quando são acusados injustamente, meus irmãos, podem dormir tranquilo o sono do justo. Pois a consciência limpa de alguém que anda na verdade, meus irmãos, é o seu travesseiro é mais macio e tranquilo. Jesus disse isso, né? Que nós somos bem-aventurados quando nos perseguirem e mentirem a nosso respeito por amor de Cristo. Meus irmãos, como é bom quando as pessoas precisam mentir sobre nós. Quando é bom quando alguém precisa inventar uma mentira sobre nós. A mentira é um pecado cruel e sagaz. Alguns chamam que ela é a mãe de todos os pecados, né? Ela é a mãe de todos os pecados. Nós vemos que no Éden, a serpente, ao enganar Eva, trouxe Eva e Adão, né? O Adão e Eva. Eles passaram a usar a mentira como artifício. Não foi bem assim que o Senhor disse. Depois, olha, estava com medo do Senhor e fugi, né? E começa a inventar mentira. A mentira, ela trouxe muitos problemas a muitas pessoas na Bíblia. Geazi foi um que sofreu com a mentira, ao dizer que tinha sido mandado para pegar os bens e não foi. A mentira fez com que Ananias e Safira viessem a morrer. A mentira levou outros a terem sua vida ceifada e não terem paz. Meus irmãos, andemos na verdade. Mas o contraste aqui está, que se o justo ele anda na verdade, ele pode dormir em paz e andar de cabeça erguida. Os perversos não, eles caminham numa estrada sinuosa, né? Uma estrada cheia de armadilhas, né? Eles vivem em constante perigo e eles em breve cairão em alguma dessas armadilhas. O caminho deles não é reto, o caminho é sinuoso, né? Todo cheio de curvas, cheio de armadilhas. Em breve, ele cairá numa dessas armadilhas. Versículo 19, meus irmãos, o sábio traz aqui agora um bom conselho sobre a administração. Olha o que ele diz aí: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que ajunta a vadios se fartará da pobreza. Meus irmãos, para a gente organizar a nossa vida, ou para a gente ter uma vida bem orientada, uma boa administração da economia é viável, é bom, né? E aqui o sábio ele traz que a boa administração aqui nesse versículo, ela é contrastada com tolice. Então ele contrasta a boa administração das suas economias com a tolice do versículo 12, do capítulo 12 e 11. Se você for lá no capítulo 12 e 11, ele diz algo bem parecido, mas há um contraste aqui no que ele está falando em relação a esse. Olha o que ele diz no versículo, capítulo 2, versículo 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falho de senso. Então, aquele que não sabe administrar bem, aquele que não tem uma boa administração, meus irmãos, ele vai se fartar de miséria, ele vai andar por um caminho de miséria, né? Então, uma boa administração é boa, né? Uma boa administração é viável para uma vida organizada, para quem quer se orientar na vida. E também glorificamos a Deus, porque o bom administrador, ele sabe que tudo é do Senhor, tudo pertence a Deus, então ele administra tudo de forma correta. Ele não vai para a usura, ele não quer ganhar juros, ele não desperdiça com coisas vãs, ele não gasta o seu dinheiro com tolices, com coisas bobas dessa vida, mas ele administra bem para a glória de Deus, cumprindo o que Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Administre o seu dinheiro para a glória de Deus. Meus irmãos, isso é tão grave. Tem pessoas que elas na sua administração, elas falam assim:
eu vou economizar aqui, eu não vou dar dízimo esse mês, porque eu tenho que pagar uma dívida aqui. Tá? Um exemplo claro aqui. Mas ela gasta com outras coisas. Ela gasta com aparelhos, do celular que não precisa, está com um aparelho novo aí, ela vê um aparelho novo na televisão e quer comprar aquilo, porque a propaganda trouxe aos seus olhos a cobiça. Ela passa numa loja de roupa e seu guarda-roupa já está cheio, ela vai lá e compra mais uma roupa, compra um tênis, sendo que o seu guarda-roupa, sua sapateira, não sei se ainda usa isso, né? Está lá com tantos pares de sapato. Mas aí ela fica preocupada porque o valor do dízimo, 10%, é um valor um pouco alto aos seus olhos, né? Aos seus olhos. E ela não consegue então administrar a sua vida. O problema não é o dízimo, o problema não é uma oferta, o problema não é uma ajuda que você dá a uma pessoa, o problema não é uma ajuda que você dá a um familiar, o problema é a falta de administração que não glorifica a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ser bons administradores daquilo que Deus colocou em nossa mão. Deus colocou o que colocou na nossa mão para nós administrarmos da maneira correta, que glorifica o seu nome. Façamos isso com alegria, meus irmãos. Aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor dará. Então, se você tem uma renda atualmente, se organize em cima dela, porque quando o Senhor multiplicar ou triplicar a sua renda, você vai estar pronto para administrá-la também, o Senhor vai te honrar. Versículos 20 a 25, meus irmãos, já caminhando para o final, o sábio nos fala sobre riquezas. Olha que interessante o que ele diz aí, versículos 20 a 25. O homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apresenta a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás de riqueza, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba seu pai e sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Nesses versículos, meus irmãos, o sábio, ele diz que quem tenta se enriquecer depressa está sujeito a escolher o caminho dos ganhos desonestos. E o nosso povo tem esse defeito, meus irmãos. O povo brasileiro, principalmente, é o povo do jeitinho. Quem é dos anos 80 aí vai se lembrar da lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. Então, se ele puder fazer algo para ter vantagem, ele vai fazer. Vai passar por cima da justiça, por cima da legalidade, da lei, vai passar por cima daquilo que é correto. Ele não vai nem respeitar o seu próximo, ele quer ganho. E é por isso que os coaches aí da internet, é por isso que esses vendedores de curso, esses pastores da teologia da prosperidade estão ficando ricos. E olha que interessante, esse dia eu estava assistindo uma partida de futebol no YouTube, a partida lá, eu vi lá, gostei, e o cara estava lá, daqui 15 minutos vamos sortear R$2.000. E passou 12 minutos, ele foi lá, olha, agora tal, e Pix ao vivo, tal, R$2.000. A live já estava com 1 milhão de pessoas já assistindo. E falou, tá vendo aqui, ó, aqui o Pix é na hora, e a pessoa embaixo, ó, ganhei, tá. Daqui 15 minutos nós vamos sortear mais 2.000. Então vejam só, o jogo de futebol tem 2 tempos, né? Se ele faz sorteio 12 minutos por tempo, são 4 sorteios. Vamos supor em tese, que ele ali distribuiu R$8.000, com 1 milhão de pessoas fazendo as suas apostas ali, ele ganhou com certeza o triplo ou quíntuplo disso aí. Mas o que chama atenção é que as pessoas querem mais fácil. Ninguém quer trabalhar de uma forma justa, é o correto, para ganhar o seu dinheiro e poder dizer, ganhei de forma honesta, posso andar de cabeça erguida que eu ganhei de forma honesta. É por isso que as casas de jogatinas estão cheias. É por isso que os vendedores de cursos estão se enriquecendo, porque sempre tem um consumidor. Só existe vendedores de curso, só existe coaching, só existe pastores da prosperidade, porque existe um povo consumista, sedento, para ganhar um dinheiro fácil. É duro, meus irmãos, mas é essa a verdade. Esses lobos só existem
porque as ovelhas estão querendo sair do curral, estão querendo sair do pastoreio do Senhor, estão indo atrás desses lobos enganadores, que estão arrancando a lã das ovelhas até ela ficar sem nada, descoberta e doente. Abramos os olhos, povo de Deus, não caiamos no erro, não tenhamos um coração cobiçoso, enganoso e avarento que o afaste do Senhor. Ele é o dono do ouro, o dono da prata. O nosso Deus é todo poderoso. Ele é rico, meus irmãos, para nos dar aquilo que nós precisamos e necessitamos. Nós não precisamos de dinheiro, ganhar dinheiro fácil. A nossa vida não está ancorada no vil metal. A nossa vida, a nossa dependência nessa terra não está em lucros, mas ele está no nosso Deus, no nosso Senhor, que sabe o que eu e você precisamos. A confiança, meus irmãos, é a certeza que torna a vida do cristão uma vida mais feliz. A confiança em Deus, meus irmãos, é a certeza que torna a vida do cristão uma vida de qualidade e uma vida de louvor a Deus. Versículo 26, o sábio agora fala que o coração não é confiável. E olha o que ele diz aí no versículo 26. Provérbios 28, 26, ele diz assim: o que confia ao seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Meus irmãos, o coração não é um bom mestre. Por mais que as pessoas tentam romantizar aí a fé, o coração não é um bom mestre. Ele é enganoso. E confiar no que diz o nosso coração é uma escolha tola. E nós vemos muitas pessoas dizendo assim: não, Deus não quer, Deus não quer, Deus quer o nosso coração, Deus não quer o nosso corpo, quer o nosso coração. Ele sabe que o nosso coração o ama, né? E no meu coração, Deus sabe que eu amo. Você não está no meu coração para saber. No meu coração, ele é apaixonado por Deus. São frases, mais frases sobre isso, meus irmãos. E as pessoas têm até um ditado popular que diz assim: você está em dúvida de uma coisa, você fala: eu não sei se eu vou fazer isso ou aquilo, eu não sei se eu vou cursar isso ou aquilo, eu não sei se eu vou casar com fulano ou ciclano, eu não sei se eu vou para a igreja A ou B, eu não sei se eu vou para a igreja hoje ou não, eu não sei se eu vou ser... A pessoa diz assim: siga o teu coração. Tolice. Tolice é seguir o coração, meus irmãos. O fiel, o justo, meus irmãos, ele não anda segundo o seu coração, porque a ele foi dada a sabedoria de Deus, do qual nós já aprendemos que quem não tem sabedoria, peça a Deus que o dá a todos. Sabedoria é olhar para a vida, meus irmãos, com os olhos de Deus, é tomar decisões com base na palavra do nosso Deus, meus irmãos. A autoconfiança, ela é insensatez e procede à queda. Nós temos que seguir o que a palavra do Senhor diz, não o meu coração. Entre o meu coração e a palavra prevalece. Entre as escolhas do meu coração e aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus me diz que eu devo seguir, só a Escritura, somente a Escritura, meus irmãos. Versículo 27, o sábio nos fala sobre a bênção da generosidade. E olha o que ele diz aí, versículo 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele encobre os olhos será acumulado da maldição. Meus irmãos, a generosidade é o caminho mais seguro para a prosperidade. É o caminho mais seguro para a prosperidade. A generosidade. Você quer prosperar? Seja generoso. A alma generosa, ela vai prosperar. Quem dá ao pobre não passa necessidade. Quem compartilha não passa necessidade. Quem tem seu coração generoso, meus irmãos, não passa necessidade. Dar ao pobre, dar ao necessitado, ajudar o irmão que está passando por dificuldade, meus irmãos, é entender que os bens que Deus nos deu, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos dá, não nos deve ser retido, ou não deve ser retido com usura, mas distribuídos com generosidade. Nós
devemos compartilhar, devemos socorrer o necessitado. Isso faz parte do nosso, vamos chamar assim, do nosso combo de fé. Nós temos a nossa fé, mas nós temos as obras da qual o Tiago fala. As obras pratique o bem, socorra o necessitado, ampare o ferido, hospede aquele que está desabrigado. Nós temos que ter esse coração generoso, meus irmãos, que já foi uma marca inegociável da igreja e que infelizmente hoje está minguando e quase não se acha mais. Encerrando, meus irmãos, o versículo 28, o sábio fala sobre o temor de um povo. Olha o que ele diz aí, que é muito interessante. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Meus irmãos, um governante se torna carrasco enquanto ele esmaga o povo com tributos abusivos. Nós já citamos aqui o caso de Roboão, que foi visto como um governante carrasco por querer ampliar a cobrança de impostos e colocar impostos mais pesados. Quando um governante ele faz isso, quando ele ignora as minorias e se move contra os seus próprios, e se move conforme os seus próprios interesses, ele se torna um carrasco. Nós vivemos tempos assim, meus irmãos, tempos em taxação de PIX, tempos em mais impostos, tributos, né? Nós somos um povo, talvez o povo do mundo que mais paga tributos, que mais paga impostos. É um absurdo o que acontece conosco. A Bíblia diz que um governante se torna carrasco quando ele impõe tributos pesados, quando ele não favorece, quando ele abandona a minoria, ignora as minorias e quando ele se move conforme os seus próprios interesses. Meus irmãos, governantes ruins, déspotas, eles só trazem um alívio ao povo quando eles saem do poder, ou pelos meios ordinários ou pelos meios extraordinários. Um governante ruim, um tirano, um ditador, só traz alegria para o povo quando ele morre de modo natural ou quando o Senhor, né, providencia algo para tirá-lo dali, ou quando ele sofre o impeachment da lei daquele país, ou quando ele é tirado do poder. Meus irmãos, nós devemos ficar sempre do lado da verdade, nós devemos sempre ficar do lado do justo, daqueles que devem ser guardados, protegidos e amparados. É comum a nós cristãos, quando falamos de minorias, por exemplo, ignorarmos aquilo que a lei deve fazer para as minorias, que é protegê-las, independente se são crentes, se não são crentes. A lei de um país deve protegê-las, todas as minorias. E nós temos que nos compadecer disso e pedir a Deus que envie um governante que atente para tudo isso, que não oprima o povo com tributos pesados, injustos, e que não oprima as minorias e que não governe conforme os seus próprios interesses. Concluindo, meus irmãos, Provérbios 28 nos lembra que as escolhas individuais, elas têm consequências profundas, não apenas para aqueles que assim o cometem, mas também para a sociedade como um todo. A minha escolha e a sua escolha, meus irmãos, não vai trazer consequências somente a nós, mas também a todos aqueles que estão ao nosso redor, seja na família, seja na igreja, seja na comunidade que nós moramos ou vivemos. A ambição egoísta, meus irmãos, quando não confrontada pela consciência moral, pela responsabilidade social, ela resulta em injustiça, exploração e miséria. E nós temos que nos atentar a isso. No entanto, meus irmãos, a fidelidade a Deus, a fidelidade ao Senhor, o olhar aos princípios éticos, a honestidade e o cuidado pelos outros são recompensados com uma estabilidade e paz na nossa vida
e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Talvez você esteja perguntando agora: poxa, que legal os provérbios antitéticos, mas dá para cumprir tudo isso? Meus irmãos, toda a Escritura aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura aponta para Cristo. E Provérbios 28 e 29 não seria diferente. O Senhor Jesus é o justo, que cumpre o que nós lemos aqui nessa noite, que viveu o que nós falamos aqui de Provérbios 28. Jesus é o justo que cumpriu a lei na íntegra e viveu de forma justa, de forma correta, atentando para a lei do Senhor e para a responsabilidade social. Ele viveu entre os homens e mostrou que é possível viver uma vida correta, que honre a Deus e que atenda à justiça social. Ele nos ensinou, meus irmãos, a viver uma vida organizada e bem-aventurada e uma vida justa. Ele não só viveu Provérbios 28 na íntegra, daquilo que está se pedindo aqui. Jesus sempre ficou do lado do pobre, do oprimido. Jesus sempre se atentou para aquele que estava sofrendo injustiça. Jesus sempre rechaçou os governantes, os governos opressores e ruins. Jesus sempre combateu aqueles que queriam usufruir de direitos legais do povo. Jesus sempre combateu a injustiça. Ele viveu o que nós acabamos de ler na íntegra, meus irmãos. E não só fez isso, como também ele resumiu isso tudo para nós, para ficar bem mais fácil para nós, em apenas um conselho que eu gostaria que você abrisse aí em Mateus capítulo 22. Jesus não só viveu Provérbios 28 como ele nos ensinou ou expandiu mais o que nós vemos aqui com estas palavras, capítulo 22 de Mateus, versículos 37 a 39, Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, ele não só viveu Provérbios 28 na íntegra, mas ele diz: quer viver Provérbios 28? Ame a Deus. Como? Obedecendo a lei, temendo o Senhor. Ama o próximo. Como? Não vivendo suborno, não oprimindo o pobre, não sendo injusto com os oprimidos, não colocando tributos pesados sobre os outros e esquecendo-se das minorias. Ame a Deus, ame o próximo. É um conselho que nós temos para organizar a nossa vida.